gentileza, querido, abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, conforme a narrativa de João, mais conhecido como Evangelho de João, capítulo de número 17. Evangelho de João, capítulo de número 17. Pela exiguidade do tempo, vamos ler a partir do verso de número 6. Estou lendo a versão corrigida e fiel de Almeida. 17 de João, capítulo 17 de João, versículo 6 em diante. Manifestei o teu nome aos homens que eram do mundo e que tu me deste, e eram teus, e tu me deste para guardar a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me tens provém de ti, porquanto dei as palavras que me deste, e eles o receberam, e têm verdadeiramente conhecido de que saí de ti, e que creram em mim. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque não são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, ó Pai Santo. Guarda-os no teu nome, aqueles que me deste, para que sejam uns, assim como nós somos um. Estando eu com eles no mundo, guardávamos o teu nome, e tendo guardado aqueles que tu me deste, a nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenhais em mim a alegria completa em si mesmo. Dei-lhe a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como do mundo não sou. Não os peço que o tire do mundo, mas o que o livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Toda atenção para o verso 17. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados em ti. Você pode dizer amém nessa noite? Queridos irmãos, é muito gratificante e de coração louvamos a Deus em ver a igreja numa quarta-feira buscando a revelação da palavra de Deus. Conversando com um amigo meu essa semana, ele diz: Cristiano, é tão fácil identificar uma igreja que gosta de alimentar-se da palavra, porque quando terminamos de ler o texto antes de pregar, observe que sem pedir os irmãos não fecham a Bíblia. Isso é uma característica que os irmãos, eles gostam de se alimentar da palavra de Deus. Diga amém nessa noite. E essa igreja tem essa característica aqui. Apesar que, como nosso pastor Domingo, o silêncio, da igreja, ela incomoda um pouco, Wellington? Mas os irmãos estão, como disse o nosso pastor, aprendendo. Queridos irmãos, eu sempre gosto de trazer na introdução uma pequena reflexão para entendermos e nos situarmos no tempo e no espaço cronologicamente bíblico.
E quando lemos o capítulo de número 17, deixa eu te dizer aqui algo muito importante. O capítulo 17, todos os teólogos que estão aqui, que vão nos ver, há de confirmar conosco que o capítulo 17 a gente poderia chamar que é uma colação de grau dos discípulos. Até o verso de número 16, Jesus está trazendo toda uma forma de se expressar e mostrar aos discípulos o que era o reino, quais são as problemáticas do reino, quais são as verdades do reino. Tudo aquilo que envolve, na verdade, todos aqueles que se habilitam a ostentar o nome de discípulos, de servos. Há uma verdade que ela é inquestionável, e essa verdade é a seguinte: quanto mais você quer se parecer com o seu mestre, mais nós vamos passar processos de adversidades. Todos os crentes que são como eu, apaixonados pela leitura da palavra, pela oração e pela busca da santidade, sabe do que eu estou dizendo. Quanto mais você ora, quanto mais você busca a Deus, o que é que mais se levanta? Mais luta aparece. E é por isso talvez a resposta, porque muitos têm colocado o pé no freio e não estão buscando muito se parecer com o seu Senhor. Mas nessa colação de grau, observe que no verso de número 6 que lemos, Jesus vai dizer a seguinte expressão: manifestei o teu nome aos homens, que do mundo que me deste, eram teus, e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Olha o que diz o verso 7 do capítulo 17. É lindo a igreja acompanhando. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhe dei a palavra que me deste. Destes eles o receberam, e têm verdadeiramente o conhecimento de que saí de ti, e creram em mim que tu me enviaste. Na minha tradução, Jesus está elevando aqui a intimidade, dizendo: a partir daqui não há mais dúvidas. Os discípulos chegaram ao pleno conhecimento que eu saí de ti, que eu vim de ti, que eu te represento da terra. Então, já que eles elevaram agora essa intimidade, não há mais dúvidas, a gente vai partir agora para o segundo plano. Estou apenas parafraseando. Mas como provar isso que eu estou dizendo? Logo a partir do capítulo 18, nós vamos perceber que Jesus agora leva os discípulos para onde? Para o Monte das Oliveiras. O capítulo 17, irmãos, é todo o último momento em que Jesus, de certa forma, faz a colação de grau dos discípulos. Não havia dúvidas que eles agora, de fato, representariam na terra quem? O próprio Deus, levando sobre os seus ombros o nome de cristãos, que significa pequenos cristos. É tão lindo isso, amados irmãos, que a oração especificamente do capítulo 17 traz uma importância muito grande no verso 17, porque Jesus diz assim: Pai, santifica-os na verdade. É um verso clássico, todos nós conhecemos esse texto. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que Jesus está dizendo aqui, no sentido figurado: Deus, eles estão prontos, eles já sabem qual é o seu papel, eles já sabem
qual é o seu ministério sobre a terra. Porém, vão surgir dificuldades, vão surgir questionamentos, vão surgir todo tipo de lutas e adversidades, principalmente aquele itemzinho chamado pecado, que desfigura, que desconecta o homem do seu propósito. E quando Jesus está dizendo, santifica-os na verdade, Jesus está dizendo, eles estão prontos para ir para o mundo, mas a tua palavra é a forma, é o molde, aonde eles vão continuar dentro de um propósito para continuar o ministério. Se eu pudesse ainda esclarecer um pouco mais o que Jesus está dizendo, é que, como nós vimos na lição do GV, no finalzinho do ano passado, que falou sobre santidade, que a partir do momento que o crente ele aceita Jesus, ele já recebe o batismo da santificação. Porém, a santificação ela não gera no crente toda a sua metáfora por completo. Na proporção que o crente vai orando, lendo a palavra, buscando intimidade, ele vai se moldando, ele vai parecendo mais com o seu Senhor. Então o que Jesus está dizendo aqui é justamente isso: Pai, eu peço a Ti que todas as vezes que eles estiverem tristes, que todas as vezes que eles se sentirem sozinhos, que todas as vezes que os amigos, os colegas abandonarem, todas as vezes que o tentador vier sobre eles para trazer uma interrogação, por que você está passando por isso? Convida eles para a intimidade da palavra. Convida eles para buscar a palavra. Porque a partir do momento que eles forem buscando a tua palavra, eles vão se moldando ao propósito. Eu sinto a graça de Deus aqui nesta noite. Quanto mais você lê a palavra, quanto mais você busca Deus na palavra, eu duvido que você não se molde ao Senhor da palavra. Por isso, queridos irmãos, me permita ser profeta de Deus aqui nesta noite. Talvez a frieza espiritual, e talvez no mundo gospel que nós estamos vivendo, a maioria dos cristãos estão parecendo mais com quem? É a pergunta. Estão parecendo mais com a palavra? Ou estão parecendo mais com os pseudos que pregam a palavra? No mundo gospel que estamos vivendo, há um perigo muito grande. Quando buscamos todos os tipos de instrumentos para passar o tempo, e não buscamos tempo para estar com a palavra. É uma mensagem careta, é uma mensagem ultrapassada, é uma mensagem retrógrada. Desculpe meu português, eu só tenho até a 2ª série, não fiz teologia, não fiz nenhum mestrado, nem doutorado. Vai me perdoando aí. Eu sei que é uma mensagem careta, eu sei que é uma mensagem de certa forma quadrada. Mas se nós fôssemos fazer aqui uma enquete, eu perguntaria: quem ama a palavra de Deus? Todos nós, com certeza, levantaríamos a mão e dizia: eu amo. Mas a reboque vem uma segunda palavra, presbítero Misael. Se eu digo que amo a palavra, quanto tempo eu passo com ela? Porque quem ama quer estar junto. Depois que o homem pecou no Éden,
E é inevitável não dizer aqui que o homem Adão, como disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, o verso 45, que o primeiro homem foi feito de alma vivente, mas o segundo homem foi feito de espírito vivificante. A composição com que o homem foi feito foi uma composição completamente do que Cristo foi feito. O homem Adão, quando andava no Éden, todos os teólogos estão ali, João, Wellington e os que eu não conheço, sabem muito bem que quando Adão andava no Éden, os animais confundiam Adão com o próprio Deus. Por que, igreja? Porque Adão tinha duas principais características que havia em Deus, chamado de atributos comunicáveis, que era a imagem e a semelhança. O homem tinha a imagem e a semelhança de Deus. A imagem era que o homem representava o próprio Deus. Num contexto jurídico, Deus criou a terra, formou jovem Uri, e o que Deus fez? Deus passou a procuração a quem? A quem? A Adão. Mas quando Adão andava sobre a terra, sobre o Éden, havia também a segunda característica: a semelhança de Deus. Você já parou para pensar o que era a semelhança de Deus em Adão? Já parou para pensar? O que era a semelhança de Deus em Adão? Eram os atributos morais. O homem, antes de pecar, ele tinha a procuração, ele era Deus na terra, mas havia, é muito importante a minha posição aqui, falar para a igreja, eram os atributos morais, presbítero Misael. O homem, antes de pecar, não mentia. O homem, antes de pecar, não traía. Oh, glória a Deus. Ele tinha contato direto com Deus, os atributos morais. Eu acho que até aqui a introdução já deu para os irmãos entender que a imagem de Deus era os atributos morais. E o que acontece? Quando o homem peca, observe, qual é a primeira característica de Adão? Que ele perdeu os atributos morais. Ele passa agora a, além de se esconder, observe, ele passa agora a omitir a verdade. Ele perdeu os atributos morais. Quando Deus chega para ele no Éden e disse assim: quem disse que você estava nu? O que é que ele disse? O que é que ele diz? Quem lembra? Quem lembra, crente? Foi a mulher que tu me deste. Ele joga toda a problemática para quem? Para ela. Perdeu os atributos morais. Tem alguém ali rindo. Mas antes, duvido que ele diria: foi ela. Ele dizia: opa, tem homem aqui nessa casa, foi eu. Qual é o problema? Eu sou desse tempo. Qualquer coisa na rua, nossos pais, nossos avós se interviam. Talvez a introdução ainda não ficou tão claro, mas veja que após a queda do homem,
ele também perdeu o senso de responsabilidade. Capítulo 4 de Gênesis, quando Caim mata seu irmão Abel, logo na sequência, crente, Deus pergunta para ele: ô Caim, onde está Abel, teu irmão? O que é que ele responde? Gênesis capítulo de número 4. Versículo de número 8, para quem quer acompanhar. Contudo, propôs Caim ao seu irmão: saiamos e vamos ao campo. E quando estava no campo, aconteceu que... É muito lindo a igreja acompanhando. Aconteceu que Caim levantou-se contra Abel, seu irmão, e o matou. Verso 9. Então o Senhor perguntou a Caim. Perguntou o quê? Quem está acompanhando? Quem está acompanhando? Quem pode me ajudar aí? Ficar em pé e ler o verso de número 9. Quem pode? Lê, querido, obrigado. Pode ler, bem forte aí. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Obrigado, querido, me ajudou. Onde está o teu irmão, Abel? O que é que Caim diz? Alto lá, Senhor. Sei lá onde está meu irmão. Ele tinha acabado de matar o seu irmão. O homem perdeu os atributos morais. E é por isso que Jesus, sabendo que todos nós estamos, mesmo já novas criaturas, novos crentes, a natureza adâmica de vez em quando ainda persiste. Mas como controlar essa natureza adâmica que de vez em quando ela quer entrar em cena? Numa briga de trânsito, numa briga entre casais, numa briga entre parentes, entre irmãos, entre irmãs, sogra e genro, genro e nora. Qual é a vacina? Qual é o antídoto? Como frear? Como frear esse impulso adâmico? Santificando-nos na palavra. Queria tanto que você levantasse a mão e desse um glória a Deus nessa noite. Não há outro remédio. Não há, queridos. O que vai nos moldando a Cristo é a palavra. Quando vamos lendo a palavra, a Bíblia diz que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. Não tem coração duro, não tem homem zarrão que não caia. A palavra de Deus, ela é a forma que vai nos moldando. Os atributos morais. É por essas e outras quando o apóstolo Paulo, no capítulo de 1 Timóteo, capítulo 4 e o verso de número 12 e 13, quando Paulo constitui o jovem Timóteo para liderar a igreja, sobretudo, os diáconos e os presbíteros, e as ovelhas que ali estavam, as mulheres, crianças, Paulo vai dizer assim para Timóteo: 1 Timóteo capítulo 4, verso 12 e 13:
ninguém despreze a tua mocidade. Antes, sede exemplo dos fiéis. Ele vai enumerar alguns itens. Primeiro, dedica-te à palavra. Segundo, quem está acompanhando, quer ler aí, querida? Por favor, quer ler? Pode ler. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12 e 13. Já vou partir para o final, querido. Quem vai ler? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12 e 13. Sobre tudo que tem que guardar, guarda a palavra. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12 e 13. 12 e 13. Escuta, igreja. Primeiro Timóteo capítulo 4, versículo 12 e 13. Ninguém despreze. Fica em pé aí, Vânia, lê aí. Isso, obrigado. Escuta aí, igreja. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sede exemplo dos fiéis. Sede exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler, a exortar e ensinar. Obrigado. Sobre tudo que tem que guardar, Timóteo, olha aí, sede exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no comportamento e sobretudo, na pureza. Estou ouvindo alguém falar em glórias ali. O meu desejo é que a palavra de Deus nos toque hoje de uma forma como nunca mais fomos tocados. A palavra de Deus é que nos molda no trato. Eu já vi homens, permita-me a palavra chulé aqui. É chulé? Chulé? Cai pelas esquinas, bêbado, rasgado, porque o pecado escraviza. Ganha bem, mas gasta com cachaça, prostitutas. Deixa em casa a patroa sem a comida, as crianças sem almoço. Não compra uma roupa, uma camisa para ele. Na segunda, sabe como ele pega a condução? Sabe como ele pega o Uber? Sem fazer uma asepsia no rosto. Maltrapilho. Baco, o Deus do álcool. Consome tudo. Mas quando ele abre o coração para a palavra, ele entra por essas portas destroçados, moído, desacreditado, até mesmo pelos seus da família. Mas quando Deus entra e ele é lavado pela lavagem da palavra, compara a foto dele no domingo de noite, se ele aceitar Jesus, e no domingo e na segunda de manhã. Muda ou não muda? Muda, irmãos, porque a palavra de Deus, ela é poderosa tanto para mudarmos de dentro para fora,
como de fora para dentro. Eu posso provar isso aqui. Quantas pessoas como eu, sem tanta aparência, sem posição social, sem dinheiro, cruzando uma rua, dentro de um elevador, sofremos tentações de mulheres lindas, de alto nível, de alto padrão. Não se engane, queridos, é só porque o diabo sabe que você é crente, que você é cidadão dos céus. Você entende isso? Que quando nós não somos crentes, e aqueles que não são de boa aparência física, estética como eu, que mulher rica ia nos querer e fazer um convite indecente? Desculpe a franqueza, mas a gente tem que falar o que Deus coloca no nosso coração. Assédio no elevador, na rua, na praça. As mulheres também são assediadas, mas são assediados pelos que não foram moldados pela verdade. Choca, queridos, o coração de muitas que caíram no conto do Dom Juan. Você sabe o que é isso? Mulheres solteiras, carentes, e aparece aquele camarada que investe aonde? No seu perfil do Instagram. Até perfil falso, né? Não tem? Tem isso? Tem ou não? Mas o crente que é moldado pela palavra, a igreja já entendeu, não preciso nem entrar em detalhe. Mulheres perdendo dinheiro, casa, fama, porque muitos decidiram abrir mão de passar o tempo com a palavra. Deixa eu te dizer algo, para terminar. Quando você lê o livro do profeta Isaías, começando do capítulo 1, você vai ver que a chamada do profeta Isaías se deu através de visões. Vou terminar com essa reflexão. E o capítulo de número 1 do profeta Isaías. Abra a sua Bíblia para a gente terminar essa reflexão. Capítulo 1 do profeta Isaías, verso de número 4. O profeta Isaías só está até então conhecendo Deus pelo ouvir falar. É um perigo quando trocamos a imagem do Deus Todo-Poderoso pelo que ouvir. Deixa eu dizer algo aqui. Você sabia que tem muitos crentes que a fé dele não está alicerçada na palavra, está alicerçada nos podcasts da vida, nos que fulano falou? Gera uma confusão tremenda, porque ele escuta uma verdade embutida com mentira. Mas quem está buscando a revelação da palavra de Deus sabe muito bem que um dos principais sinais que toda a Bíblia vai falar, que é a respeito da vinda de Jesus e a respeito dos falsos mestres. Existe até doutrinas de demônios. É sério isso. Mas aqueles que são moldados pela palavra não vão cair nesse engodo não, queridos.
levantando-se até mesmo o espírito do governador. Fica onde? Fica no teu lugar. Tua igreja é séria, teu pastor é sério, tem uma doutrina séria. Então tu vai para onde? Não vai atrás de uma imagem fictícia. Porque o profeta Isaías conhecia Deus apenas de visão. Capítulo 1, verso 1. O profeta Isaías, todas as vezes que ele vai se relacionar com Deus, a respeito de como ele vai passar as visões, ele sempre está usando ai das nações pecadoras, capítulo 1 e o versículo de número 4. Vou fazer uma dinâmica aqui. Capítulo 1 e verso 4, ai das nações pecadoras. Capítulo de número 3 e o verso 11, ai dos ímpios maus. Quando você vai para o capítulo de número 5, o profeta Isaías vai usar em 5 versos a expressão ai de fulano, ai de Beltrano. Por quê? Porque como ele não teve um contato direto com o próprio Deus, ele passa a ver apenas as falhas dos outros. A igreja acompanhando é lindo. Capítulo 5, verso 8, ai dos que ajuntam em casa. Capítulo 11, ai dos que se levantam pela manhã. Capítulo 5, verso 8, verso 11. Capítulo 5, verso 18, ai dos que puxam a iniquidade como cordas. Capítulo 5, verso 20, ai dos que chamam mal em bem. Capítulo 5, verso de número 21, ai dos que são que são sábios a seus próprios olhos. A igreja está acompanhando, querido. E o verso de número 22, ai dos que são poderosos para beber vinho. Observe que até aí o profeta só está dizendo ai de Joãozinho, ai de Antônio, não, ai de fulano, não, ai de Beltrano. Mas no capítulo de número 6, aquela clássica passagem, no ano em que morreu o rei Uzias, o que é que acontece? Capítulo 6, verso 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Vê como a coisa vai mudar. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o seu rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. Verso 3 do capítulo 6. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Veja que a visão dele mudou. A partir do momento que ele vê Deus assentado no alto e sublime trono, ele não vê mais o pecado nem o erro do outro, ele agora vê a terra cheia da glória. Não tem gente que é assim? Você percebe logo que ele não está andando na palavra. Você vai no posto médico, ele faz: rapaz, a política, não sei o que, a gasolina e tal, faltou dinheiro, faltou remédio, faltou isso. Você está no supermercado, o cara encosta junto de você e diz: ó, o bairro está violento, a rua está violenta, mataram 5, mataram 6, aquela rua não presta, fulano não presta. Você vai junto de um crente que não está lendo a palavra, também você descobre que ele também não está lendo a palavra. Ele vai dizer: olha, visse a roupa de fulano, visse o corte de cabelo de Beltrano. Ih, rapaz, parece que fulano só tem aquela roupa, parece que fulano só tem aquela calça. Olha, visse que fulano foi socorrido. Sabe o que é aquilo, amiga? É pecado escondido. Mas o crente que lê a palavra de Deus e é santificado na palavra, quando ele olha, ele vai dizer: ei, ainda que a rua seja violenta, mas tem crentes que oram pela palavra. Quem é professor aqui sabe, toda sala de aula tem o perigoso. Mas 5, 6 ou 10, quem é professor aqui, trabalha com escola, sabe.
Enquanto tem aquela tuia de alvoroçado, tem alguns doces quando fala com a gente, carinhosos. Por quê? Porque quando você tem contato com a palavra de Deus, você abre mão da imagem, passa a olhar a essência. Quando ele vê Deus, ele diz: a terra está cheia da sua glória. Quem está acompanhando aí? Verso 4, para terminar: e os umbrais das portas se moveram, a voz do que clamavam, a voz dos que clamavam, a casa se encheu de fumaça. Verso 5, olha como ele muda o enredo, porque é impossível ver Deus na sua essência, ver Deus na sua glória e sair do mesmo jeito. Talvez alguém pode ficar chateado comigo, mas eu preciso dizer aqui: tem pessoas que vai o mesmo culto, alguém chora, sente a presença de Deus, sai diferente. E por que alguns vão para o mesmo culto e dizem: senti nada? Por quê? O pregador hoje foi muito careta, o louvor não foi bom. Mas se você veio buscar a presença de Deus, às vezes não é fácil não, querido. Às vezes a gente está tão cheio de interrogações, problemas, dificuldades, a gente tem que fazer a oração dizendo: Senhor, não sei se você já fez essa oração, eu já fiz, Wellington. Porque não tem nada mais duro na vida de um crente do que o silêncio de Deus. Você ora, você faz vigília, você pede oração, você lê a palavra, e Ele insiste em ficar em silêncio. Às vezes é preciso fazer a oração seguinte: fala comigo, Senhor. Porque ver a glória de Deus também não é suficiente. É preciso ser tocado pela glória. Ver é uma coisa, mas o mais gostoso é ser tocado por ela. Isaías foi tocado por ela. A Bíblia diz que um dos serafins pegou com Atenaz uma brasa, voou até onde ele estava e tocou, crente, tocou seus lábios. E olha a expressão do anjo. Verso 6, porque um dos serafins voou para mim. Um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirada do altar com um atenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: a tua iniquidade foi tirada e extirpada o teu pecado. Termino aqui, queridos. Termino aqui. Às vezes é preciso fazer oração: Senhor, eu não aguento mais. O que é que o Senhor quer de mim? Se possível, eu aceito você de novo. Eu me converto de novo. Eu vou lá à frente e confesso o meu pecado em público, mas não deixa de falar comigo. Eu preciso ouvir a tua voz. Eu preciso ser tocado por ti, Senhor. É a sua oração nessa noite? Vou terminar agora, Rodrigo.
Para alguns o ano novo não começou. Porque o ano novo não é o carro novo, o presente material. Eu sinto de Deus que há crentes aqui nesta noite que só o dígito virou. Mas o ano novo começou, mas não começou o novo ano. Porque o que mais ele queria é ouvir um perdão de alguém. Mães que não receberam o abraço dos seus filhos, eu ministro no coração de pessoas aqui nesta noite. Eu sou a resposta da tua oração nesta noite. Permita-me para terminar. O ano novo começou para muita gente, mas não começou para você, não foi? Corações feridos, machucados. Filhos que não receberam o abraço dos seus pais. Parentes que não se confraternizaram, não se abraçaram. Ei, eu sei que dói, mas nesta noite fecho a minha Bíblia e termino aqui e agora. Deus vai te tocar nesta noite poderosamente. Em 2 minutos só, eu quero fazer uma oração por você. Mas eu quero que você alinhe a sua fé com a minha. Curve a sua cabeça. Eu vou ministrar sobre você nesta noite. Eu vejo nesta noite aqui, digo isso com muita responsabilidade, um grande centro cirúrgico aqui espiritual. Te liga no céu aqui. Deus vai extirpar tristeza no coração de alguém aqui nesta noite. Eu vejo pela fé aqui nesta noite. Curva a tua cabeça, querido. Ora. Eu vejo aqui, pode registrar o que eu estou dizendo aqui. Eu vejo nesta noite um grande centro cirúrgico espiritual. Deus está indo ao coração de pessoas. Deus está indo ao coração de jovens que foram feridos, magoados por parentes, sem entrar em detalhes. Mas Deus nesta noite restitui a tua alegria. Permita-me aqui nesta noite, presbítero Misael, eu vejo aqui úteros de mulheres que foram feridas, machucadas por alguém. Eu vejo o bálsamo de Gileade nesta noite, sangrando esta dor, esse sangramento, esse ferimento que jorra e não para. Mas nesta noite, Deus vai abrir caixas nos lugares mais íntimos do teu coração. É nessa brisa, sem zoada, sem silêncio. Ei, Ele está abrindo caixas. Caixas dentro da tua mente. Oh, labarachurimentria. Ele vai tirando particulares. Esses particulares nessas caixas têm dores, tem angústia, tem depressão, tem sonhos que não foram realizados. Ei, alguém achou que não ia acontecer, mas Deus nesta noite, Ele vai fazendo uma cirurgia. Ele vai entrando em lugares particulares. Ele vai restaurando o amor entre casais, entre filhos, irmãos entre irmãos, parente entre parentes. Ei, quando você sair daqui, pega o telefone, liga para ele, liga para ela, ei, e diz assim: eu te perdoo, mesmo eu fui ferido. Tem jovens chorando, tem pessoas chorando aqui nesta noite. Liga para ele e diz: ei, Senhor Jesus, leva-me para os teus rios. Quero contemplar a tua face. Tem filhos lá do outro lado que vai nos ver.
que não ligou para o seu pai, que não ligou para sua mãe, netos que foram criados pelos avós e por uma paixão, por um amor, abandonaram o seu primeiro amor. Mas nesta noite, eu não sou merecedor. Deus vai tocar na tua intimidade espiritual. Mas sei que tua graça me basta. Sinta o toque de Deus nessa noite. Estava sangrando, estava doendo, mas nesta noite, o bálsamo de Gileade. Jó disse algo muito interessante e termino aqui agora. Capítulo 42 de Jó, querido, verso 5. Jó disse: antes eu te ouvia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, e sei muito bem que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Você pode dar uma salva de palma misturado com glória para Jesus nessa noite? Você pode? O melhor que você puder, você pode?